Olá, essa é uma aula sobre corrosão. Ela vai ser continuação das aulas de pilhas e lá da eletroquímica. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre o tema e resolver dois exercícios. Vem junto que é sucesso. Aqui do lado a gente tem uma imagem de um trem bastante enferrujado e aproximadamente 25% da produção mundial de aço, ela vai ser utilizada para repor peças como essa, que foram corroídas. Muito dos estudos sobre corrosão vai ser no sentido de se pensar estratégias para minimizar ou impedir que esse processo ocorra. Ambientes úmidos, eles são mais suscetíveis aos processos de corrosão, uma vez que a mistura de oxigênio e vapor de água cria uma possibilidade que que facilita a possibilidade de captura de elétrons, como na reação aqui representada. A gente tem oxigênio e vapor d'água capturando elétrons, formando aqui 4-hidroxila, e o potencial de reação de mais 0,4 volt. E quando a gente compara esse potencial de redução com potenciais de metais comuns, a gente percebe que ele é bastante superior. Aqui tem alguns valores de potencial de redução do magnésio, alumínio, crômio, ferro, todos bem menores que este valor aqui. Logo, todos eles estão sujeitos a serem corroídos em ambientes úmidos. Vamos falar um pouquinho sobre a corrosão do ferro. Corrosão do ferro em ambientes úmidos, o que vai envolver essa equação aqui e o inverso dessa daqui, que vai ser a oxidação. Então aqui a gente tem oxigênio mais água, capturando aqui 4 elétrons, processo de redução, e o ferro sendo oxidado, ferro metálico, formando ferro 2+, e liberando 4 elétrons. Essa é a equação global. Aqui a gente observa ferro metálico mais oxigênio mais água e a formação da ferrugem. E a ferrugem é um material bastante poroso. Ela vai se formando e ela vai caindo. O ferro novamente ele fica exposto e novamente ele vai passar por esse processo de oxidação e sendo corroído. Alguns metais, como o alumínio e o zinco, eles são capazes de produzir óxidos menos porosos do que o ferro, e com isso eles acabam formando uma película protetora na superfície do metal, dificultando a corrosão do metal interno, o que não é o caso do ferro. Então, para proteger um metal, evitar que ele passe pelo processo de corrosão, existem processos físicos, como passar uma película de tinta, de verniz, e alguns processos químicos que facilitam algumas reações ao invés da reação de corrosão. Vamos para os exercícios que eles exemplificam um pouco isso. Questão número 1, e a questão número 1 lá do módulo 108. Um prego de ferro é colocado em contato com os seguintes metais: níquel, alumínio, chumbo e magnésio. Qual deles protege o prego contra a corrosão? E aqui ele dá o potencial de redução de todas essas espécies.
E vamos lá. Se eu coloco o ferro na presença de metais que têm um potencial de redução maior que ele, como, por exemplo, o chumbo e o níquel, a tendência é que o ferro oxide, seja corroído e que esses metais fiquem protegidos. No entanto, quando eu coloco o ferro na presença de metais que têm potencial de redução menor que o dele, como o alumínio e o magnésio, a tendência é que esses metais eles sejam oxidados, sejam corroídos, ao invés do ferro ser corroído. Então, aqui a resposta seria: quais deles protegem o prego contra a corrosão? Alumínio e magnésio. Esse é o princípio da galvanização. Galvanização. A galvanização consiste em revestir materiais de aço, de ferro, com o zinco. O zinco ele tem um potencial de redução de menos 0,76 volts. Isso é menor que o potencial de redução do ferro, que é menos 0,44 volt. Observe que esses valores são negativos. Quando o material é galvanizado, o zinco ele acaba exercendo duas funções. A primeira função é que ele reveste a superfície do material, do ferro, impedindo o seu contato com a água e o oxigênio. E a segunda função, que ele atua como doando elétrons para o material de ferro, como se ele fosse o ânodo de uma pilha. Se o ferro galvanizado é riscado, o ferro fica exposto ao ar e ele vai ser oxidado ao ferro 2+. Imediatamente que ele foi oxidado ao ferro 2+, ele vai ser reduzido para ferro metálico pelo zinco, e isso vai impedir a formação de ferrugem. Então, aí a gente usa a gente fala um metal de sacrifício, um metal que tem um potencial de redução menor que o material que está sendo protegido, e esse material vai ser oxidado, esse material vai ser corroído, preservando o material de interesse. Aqui no exercício 2, ele mostra um esquema que é bastante usado para proteção de tubos de gasoduto, oleoduto e também tanques de combustível. Tem o tanque, a tubulação, o metal 1, no qual tem esse interesse de proteger, e esse metal ele vai ser ligado por um fio condutor num segundo metal, que vai ser o metal de sacrifício. Novamente, o metal de sacrifício vai ser um metal com potencial de redução menor que o metal que se quer fazer a proteção. E aqui no enunciado ele diz: esses blocos metálicos, metal 2, formam com a tubulação uma célula eletroquímica que atua como ânodo de sacrifício, fornecendo elétrons aos tubos metálicos para impedir sua corrosão. Então, vamos lá ao que se pede. Aqui tem uma tabela com uma série de potenciais de redução. E diz: usando a tabela de potenciais padrão de redução, considere as seguintes alternativas. Primeiro, diz que a reação química que ocorre no ânodo de sacrifício é a reação de oxidação. Sim, ele vai ter um potencial de redução menor. A opção que ele tem vai ser oxidar, e
a corrosão, ela é um processo de oxidação. Então, vamos por aqui, ó, aqui. A sentença 1, ela tá correta. 2. Afirmação 2. Se a tubulação do metal 1 for ferro, o ânodo de sacrifício, metal 2, pode ser feito de zinco? Sim. Porque quando a gente observa aqui os potenciais de redução, o potencial de redução do zinco, ele é menor. Observe que esses valores são negativos. Então, o potencial de redução do zinco, ele é menor do que o potencial de redução do ferro. Então, a 2 ela também está correta. Correto. Número 3. Se a tubulação do metal 1 for cobre, o ânodo de sacrifício do metal 2 pode ser feito de prata? Isso aqui, se a gente olha, ó, o potencial de redução da prata é maior que o potencial de redução do cobre. E a tendência é que quem tenha o menor potencial de redução seja oxidado. Então, a sentença 3, ela vai ser falsa. Sentença número 4. O metal usado no eletrodo de sacrifício será o agente redutor na reação eletroquímica? Então, vamos pensar um pouco. O ânodo de sacrifício, ele vai ser oxidado. Quem é oxidado, ele é a espécie que provoca a redução da outra espécie. Então, quem é oxidado vai ser o agente redutor. E sendo assim, a nossa sentença 4 está correta também. Aí a gente olha aqui, ó, nas alternativas e pede para assinalar a alternativa correta. A alternativa correta vai ser a alternativa E. Somente as alternativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. É isso aí, gente. Espero ter contribuído aí com as atividades de vocês. Bons estudos. Nos vemos na próxima. Fui!